Meus irmãos em Jesus, que Oxalá, o nosso Criador e o Mestre, possam nos amparar, nos sustentar mais uma vez nesse encontro. E que todos nós, ao participarmos desse encontro, no próprio curso dele, venhamos a receber as bênçãos do equilíbrio, da paz, da serenidade, a fim de que possamos prosseguir na nossa trajetória terrena. Nesta noite, abençoados pela oportunidade que o Grupo Espírita Fraternidade nos concede, vamos compartilhar um estudo extraído do livro Contos e Apólogos, do Irmão X, que é o nome, o pseudônimo de Humberto de Campos, o genial contista, cronista, quando encarnado. Humberto de Campos, como notas gerais, ele nasceu no ano, precisamente 25 de outubro de 1886, na cidade de Miritiba, Maranhão, atual, rebatizada como Humberto de Campos, em sua homenagem. E ele veio a falecer no Rio de Janeiro em 5 de dezembro de 1934. Ele foi um culto de muitas facetas. Ele foi jornalista, contista, crítico literário e memorialista brasileiro. E eu devo acrescentar aqui também que ele foi poeta. Foi poeta também. E ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, onde ele ingressou em 30 de outubro de 1919 para a cadeira número 20, sucedendo o Emílio de Menezes. E ele ingressou oficialmente em 8 de janeiro de 1920, sendo recebido pelo acadêmico Luiz Murat, um eminente crítico literário. Portanto, o Humberto de Campos encarnado apresenta essas características, apresenta esses feitos. Mas o que nós temos, que nos envolve com o escritor desencarnado, da sua latitude, da sua altitude, seu valor, neste encontro desta noite. Tudo começa com as mensagens de Chico Xavier, lá no distante ano de 1937. Vejam bem, ele desencarnou em 34 e logo após, 3 anos depois, de 37, ele dá as suas mensagens através do médium, sempre lembrado, Francisco Cândido Xavier. E ali, mas antes disso, ou concomitantemente, temos o caso Humberto de Campos, que vai subir até o Supremo Tribunal Federal, quando a viúva do escritor, Catarina Vergolino de Campos, ajuizou uma ação contra Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira, pedindo o reconhecimento de direitos autorais sobre livros psicografados que teriam sido ditados pelo espírito de Humberto de Campos. Mas a Justiça finalmente decidiu, até na alta instância do Supremo Tribunal Federal, que não se pode atribuir direitos autorais a um espírito desencarnado. E essa ação, como foi dito, foi em 1944. E temos um livro que, tendo oportunidade, todos os irmãos poderiam ler, o livro titulado A Psicografia ante os Tribunais,
editado pelo advogado Miguel Timpone e publicado pela FEB também. Portanto, com essa publicidade, né, indireta que foi dada a Humberto de Campos, e aqui ele resolve, não poderia utilizar o Humberto de Campos, ele passou a utilizar o nome Um Irmão X. Só acrescentaria que Humberto de Campos, quando viu, foi uma figura extremamente buscada, procurada. Os seus artigos no Jornal do Brasil eram, tão logo o jornal saía às bancas, esgotavam-se rapidamente, o motivo, em grande parte, pelos artigos que eram de autoria de Humberto de Campos. E artigos que eram vazados, profundamente identificados com seu leitor, com seu povo, que se tratavam, entre os assuntos, sobre os problemas, sobre as dores, sobre os sofrimentos, sobre as agruras de cada criatura. Bem, falar sobre a vida de Humberto de Campos seria realmente nós nos prolongarmos, porque cremos nós que tem até certos elementos, ou totalmente não foi ainda estudada ou dado valor devido à figura de Humberto de Campos. Mas já explicitado por quê a ligação de Humberto de Campos com a doutrina espírita, graças à sua primeira manifestação em 1937, através pelo médium Francisco Cândido Xavier, e pelo o célebre caso Humberto de Campos, junto aos tribunais. Desta feita, nós temos a missão de compartilhar com todos um apólogo que está contido no livro Contos e Apólogos. Contos e Apólogos do próprio irmão X, que me parece que é do ano de 1957. E o apólogo, que o conto nós já sabemos que é uma narrativa simples. E o conto, o que é? Aliás, o apólogo. O apólogo também é uma narrativa simples, curta, geralmente com objetos ou elementos inanimados, como personagem, agulha, linha, livro, ferramentas, etc., para transmitir uma lição moral, ética ou social. Ele funciona como uma espécie de fábula, mas sem animais. O foco está em coisas que ganham voz para representar comportamentos humanos. E nós temos aqui um estudo que fizemos rapidamente. Ela tem origem na antiguidade, surge na Grécia, vai com mais expressões usadas pelos filósofos, oriental, especialmente utilizada em textos árabes e persas, onde objetos dialogam para ensinar virtudes, e a medieval europeia em sermões e textos moralizantes. E posso deixar aqui também os autores mais conhecidos: Esopo na Grécia Antiga, La Fontaine na França do século XVII, e o nosso Machado de Assis, do século XIX, que é o maior nome do apólogo, desculpem, o maior nome do apólogo em literatura portuguesa, de língua portuguesa. E o seu mais famoso apólogo é o apólogo da agulha e da linha, onde os objetos discutem vaidade, trabalho e reconhecimento. Mas ficamos por aqui em relação às informações superficiais do que significa apólogo. Portanto, o irmão X vai utilizar o apólogo para nos deixar
uma mensagem de cunho moral. E até Mister falar que na introdução do livro Contos e Contos, ele diz que a sua preocupação é deixar uma mensagem para aqueles que aqui ficaram, para que meditando, refletindo nelas, se adequem, se sintam melhor no desempenho das suas tarefas sobre a face da Terra. Mas o que diz o apólogo, né? O apólogo, eu contra eu. Diz irmão X, quando o homem, ainda jovem, desejou cometer o primeiro desatino e aproximou-se dele o bom senso e observou-lhe. Detente, por que te confias assim ao mal? E o homem, dando a sua personalidade, já disse, eu quero o interpelado. E vendo que ele caminhava pelas trilhas do perdulário e adotando certa extravagância e loucura por normas de viver, a ponderação compareceu e falou: para, por que te consagras ao gesto inconsequente? E o homem diz: eu posso. Considerando que ele estava mobilizando outros a serviço da própria insensatez, compareceu a humildade e pediu: reflete, por que não te compadeces dos mais fracos e, e dos mais ignorantes? E ele, do alto do seu orgulho, eu mando. E ele, contando com imensos recursos, quando poderia beneficiar a comunidade, compareceu perante ele o majestoso amor, que lhe disse: guarda imensos recursos, quando poderia beneficiar a comunidade inteira. Modifica-te, sê caridoso, com o poder, como podes reter o rio das oportunidades sem percorrer o campo das necessidades alheias? E ele, prosseguindo na mesma posição de egoísmo, do orgulho, do falso conhecimento, ele diz peremptoriamente: eu ordeno, diante de atos condenáveis que levaram ao pelourinho da desaprovação pública, segundo as palavras de irmão X, a justiça vem ao seu encontro e diz: não prossigas, não te dói ferir tanta gente? E ele peremptoriamente responde, brutalmente: eu exijo. Mas o que ocorre com todos nós, neste momento, muitas criaturas estão partindo para a pátria espiritual, ele que se considera o centro do universo, assim viveu até que a morte o procurou e foi e a entrega e exigiu a entrega do seu corpo, comparece à própria morte. Então, esse homem que partiu para o outro lado da vida começa a indagar da morte. Morte, por que me buscas? Eu quero. Por que me constranges a aceitar-te? Eu posso. Como podes me atacar desse modo? Eu mando. Como podes? Que poderes, aliás, te movem? Eu ordeno.
defender-me-ei contra ti, duelarei e receberás a minha maldição. A morte sorriu amável e afirmou: Eu exijo, eu exijo. Assim, meus irmãos, nós temos que extrair daqui a parte moral, porque comparece perante o espírito encarnado o bom senso, a ponderação, a humildade, o amor e a justiça. E, de certa maneira, inquirindo da morte, por que ocorria aquilo com ele, ele recebe as respostas tais e quais ele respondeu àquelas entidades que foram o bom senso, a ponderação, a humildade, o amor e a justiça. Enquanto ele vem a terminar que nessa luta do eu contra o eu, ele é conduzido à casa da verdade para maiores lições, nós podemos extrair certas consequências morais. Eu diria, primeiramente, que é Humberto de Campos, o irmão X, narrando a sua própria história, de quando ele desencarnou. Porque quando ele desencarnou e veio conhecer a dimensão da existência, do que significava lá e cá, quando ele colocou na balança os seus atos de ontem e daqueles que ele estava, onde ele foi colocado, ele, né, entre outras coisas, ele reconheceu as verdades do Espiritismo e até diz num dos seus escritos que nós temos a felicidade de estar conosco, de ter conosco o Espiritismo. E na sua vida ele não teve, embora tenha prefaciado obras e até aquela primeira obra que a teologia, se não me engano, Parnaso de Lenentum, ele, se, ele, ele falou a respeito, reconhecendo a autenticidade daqueles livros. Portanto, é o homem que era o eu encarnado, a personalidade encarnada, e vai se tornar o eu, a personalidade desencarnada. E esse homem, decorrido somente 4 anos depois da sua desencarnação, retorna, evidentemente, com o beneplácito, com a autorização do mundo espiritual, pois ele teria seria de grande ajuda para os que aqui ficaram. Ele vem trazer a sua imagem do jornalista, vem trazer o reporte do além, mostrando a situação real das criaturas no pós-morte, e que é de grande valia. Portanto, é o eu Humberto de Campos encarnado e o eu Humberto de Campos desencarnado, ressurrecto, renascido, revivido, que vem falar conosco novamente. Portanto, é uma lição extraordinária para nós que aqui estamos domiciliados, porque nos remete a pesadas, sérias meditações do que fazemos e o que se nos será revelado no mundo de amanhã. Hermínio Corrêa Miranda, reprisando, de certa forma, o que
André Luiz já mostraram nas suas obras, diz que quando a pessoa está desencarnando, aí permanecendo mais em André Luiz, ele diz que se desdobra perante a nossa visão, perante a nossa mente, os quadros da nossa vida, como se fosse um rolo fotográfico que fosse desenrolado perante as nossas vidas. Todos os fatos, todas as ações, eles aparecem perante nós. Hermínio Corrêa Miranda vai um pouco além, dizendo que esses quadros que são revelados é a transferência da memória do cérebro ou do perispírito do encarnado para o perispírito que nós iremos utilizar no plano onde nós iremos estar. Portanto, toda a memória passa pela nosso cérebro, pela nossa mente, nesse momento do desencarne. Portanto, é mais um elemento que não há possibilidade de fugir dos nossos fatos, dos nossos acertos e dos nossos erros. Portanto, é inevitável nós mergulharmos nas consequências morais que estão aqui. Portanto, o eu encarnado, que era prepotente, ou que é prepotente, que é egoísta, e que vê-se somente a si mesmo, os outros não existem, pois se esquecem dos outros, os outros são números, não existe a não ser para satisfazer os próprios desejos, o seu prazer, que esquece-se do seu papel, do seu objetivo no mundo, esquece da finalidade real que o traz a essa esfera de ensino, de experiências. Esse homem, essencialmente egoísmo, e Emmanuel, no Evangelho, tem uma página magistral que traz o título de egoísmo, que ele denomina que é um dos maiores inimigos da humanidade, é o egoísmo. E o homem, enquanto não desvestir-se do manto, da roupagem do egoísmo, ainda não terá condições de aspirar a novos planos e novas possibilidades de engrandecimento do seu espírito, de penetrar o reino, de penetrar a verdade essencial para toda criatura. E ele vai olvidar. Chamador desconhecido. E ele vai olvidar e, desculpe, o telefone tocou aqui. E ele, vou até aproveitar e desligar aqui, né? Ele vai acordar, talvez, necessariamente, quando a missão dele realmente é a feitura, a tarefa infinita de realizar o bem. Porque um dos caminhos de chegar a Deus não é a expressão matemática, a expressão filosófica, é você fazer o bem ao seu próximo e a si mesmo. Porque fazer o bem é uma escada que nos leva ao Criador. Portanto, nós poderíamos revelar e descobrir o enigma de Deus na prática do bem. Eu me lembro quando militava no CVV, no Centro de Valorização da Vida, que não era atendido, não era um colega de plantão que trabalhava conosco ali, e que ele me dizia
que ele conviveu um bocado de tempo com o suicídio e que ele me falava, né, e se adapta aqui o eu contra eu, que ele convivia com duas pessoas antes de si, nessa época difícil que ele passou. Uma pessoa que adorava a vida, que adorava poesia, música, ele era jovem, ia aos espetáculos musicais, teatrais, namorar, estudar com denodo, encantando-se com as descobertas, nas novas matérias que lhe eram concedidas. Era uma criatura aberta à vida, diríamos assim. Mas ele disse que convivia com ele concomitantemente, ao seu lado, uma outra, uma outra personalidade, e que convivia com ele diariamente, que dizia que era melhor morrer, que a vida não tinha finalidade, que a vida era somente dos mais fortes, que oprimiam e exploravam os mais fracos, que a luz do sol era transitória, tanto é que ela imperava uma parte do dia e depois se recolhia para surgir no outro, não era perene, e coisas assim, mergulhando na crise existencial, né? Procurando falsos filósofos para aplacar, para tentar resolver esses problemas. Mas um belo dia ele acordou sem esse lado negativo que convivia com ele. Quando ele começou a fazer o bem, e ainda para ajudar aqueles que estavam em situações difíceis, dolorosas e alguns até querendo tirar a própria vida, começou a distanciar-se desse outro ego que convivia com ele. E aí apareceram novas filosofias, apareceu o espiritismo em sua vida, e ele passou a conviver somente com o seu eu essencial, o homem que se descobria no mundo, que podia fazer tudo aquilo que desejava no mundo, como diz o Evangelho, quando diz ali o homem no mundo, mas com a obrigação de não destruir os outros, de prejudicar os outros. E que nasceu, né, acho que foi interessante essa parte boa, né? E que nós podemos concluir também que a morte, nessa voz que ela tem aqui, nesse apólogo de um irmão X, aliás, é a inevitável verdade que vai visitar cada um após o seu desencarne, após deixar o corpo aqui sobre a face da Terra. Ela vem surgir, vai ser uma espécie de revelação, e nos lembrando aquilo que André Luiz e Hermínio Corrêa Miranda dizem, vai revelar a nossa chapa fotográfica aqui neste lado da vida. E oxalá, meus irmãos, esses retratos possam ser consertados, retificados em novas existências, né? Que não conviva conosco todos os dias numa dor que nos visita toda hora e todo momento, porque infelizmente muitas criaturas póstumos assim vivem. Vejam os nossos irmãos, que nós respeitamos profundamente, os nossos irmãos que partiram antes da hora, não esperando a morte chegar. Então, dessa forma, por conseguinte, é revelado o verdadeiro ser que somos. Nós damos um mergulho interior em nós, né? Como na antiguidade existiu o teatro que usava máscaras, né?
e para representar as criaturas, as nossas máscaras serão retiradas, né? E quando retirar as nossas máscaras, a nossa verdadeira face aparecerá. E no espelho que nós somos, dessa criatura da nossa face original, nós nos encontraremos muito decepcionados, né? Achávamos que éramos um expositor espírita que já estávamos sentados ao lado direito de Jesus. Porque fomos presidentes de uma organização fraterna, muitos anos, não teríamos nenhuma dificuldade ao decesso. Já iríamos a um dos paraísos reservados aos justos, mas veremos que ocupar um cargo administrativo, seja lá em qual local for, ele não automaticamente nos reserva a paz da consciência. Ao ocupar o cargo, a função, seja lá qual elemento que venhamos abraçar na doutrina espírita ou em qualquer campo religioso, se não utilizarmos para nossa modificação, nossa transformação espiritual. Pois assim, haveremos de nos ver no plano espiritual, transformado, ou como estávamos no plano encarnado, ou transformados na glória divina de todos aqueles que entenderam a sua posição na vida que levou até o último minuto. Emmanuel, né? Emmanuel nos diz a respeito do nosso sofrimento, né? Que o sofrimento e a dor sobre a face da terra são elementos evolutivos para o nosso aprendizado. E Leon Denis diz que o sofrimento não é o pagamento de penas. Antes de tudo, é um instrumento pedagógico para o burilamento do indivíduo, meus caros irmãos. Um elemento pedagógico, um elemento educacional para levar o homem aonde ele tem necessidade de estar, que é cada vez mais em paz, cada vez mais brilhante, cada vez mais se apossando do saber e do conhecimento e da compaixão e da misericórdia por tudo e por todos. Eu me valho nesse momento do nosso encontro, para lembrar-me da figura extraordinária de Saulo, o Paulo que transformou-se em Saulo, após o inesquecível encontro na estrada de Damasco, na visão espiritual que ele teve de Jesus, que ele traz ali, na Epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 55 a 57, todo o versículo traz o capítulo traz lições maravilhosas para nós. Ele diz o seguinte, talvez num arroubo, num arrebatamento, né? Ele diz assim, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ele queria se referir que onde a morte, onde estaria a vitória da morte?
porque ele assistira o desvanecimento, a ilusão da morte, com a presença do Cristo na sua vida, que vivia, viveu e continua vivendo. Então, onde está a vitória da tua morte? Onde está a tua vitória, ó morte? Onde está, ó morte, o seu aguilhão, o seu sofrimento, né? Portanto, meus irmãos, nós podemos trazer na interpretação, no comentário, esse apólogo, o eu contra eu, do irmão X, extraído do livro Pontos e Apólogos, que o eu irredivivo que vai se encontrar na casa do Pai, somente poderá pronunciar essa palavra, como Paulo pronunciou, onde está, ó morte, a sua vitória? Porque ele vai se encontrar renascido, em paz com a sua consciência, sem dever nada a quem quer que seja e ao mundo que ele deixou. Porque para essas pessoas, como a Saulo, permanece com eles a paz da consciência, a consciência do dever retamente cumprido. E aparece a expressão da felicidade, estarão em plena felicidade. Porque a felicidade, como diz o nosso querido Chico Xavier, é a paz da consciência, no primeiro momento. Ajuda um, ajuda o outro, a quem não tem bem nenhum, quem não tem alimentos nenhum, esclarecimento. Mas a paz, para ser completa, terá que fazer a caridade. Não basta eu estar em paz comigo mesmo, se não sair do meu egoísmo da paz comigo mesmo, ir para ajudar aqueles que não têm alimento, não têm roupas para se vestirem, um emprego decente, uma moradia e tantas coisas que fazem necessárias para o homem se desenvolver. Portanto, um homem feliz é o homem que teve o encontro do eu de ontem contra o eu do amanhã, do eu que se transformou, se significou, que honrou a própria vida e a própria existência. É por isso que, se o homem não agir assim, está lá aquilo que o irmão X coloca no final do apólogo. Mas a morte sorriu imperturbável e afirmou: eu exijo. E na luta do eu contra eu, conduziu-o à casa da verdade para maiores lições. Ou seja, meus irmãos, nós teremos que reprisar, retornar à casa bendita que nos abrigou no ontem, para recapitularmos todas as experiências, para um dia, finalmente, estarmos de posse do verdadeiro eu, que é o ser redimido, que é o ser em paz com a sua consciência, o ser em paz com o seu dever de realizar o bem, o ser cada vez mais próximo do Mestre Jesus. Meus irmãos, muita paz e muita luz, e oxalá tenhamos honrar a página que o irmão X nos trouxe, que lá no seu prefácio ele diz: trago-te apenas as histórias simples e humildes, que ouvi de outros viajores, recebe-as
e elas são nossas. Guardam o sorriso dos que ensinam do templo do amor e as lágrimas dos que aprendem na escola do sofrimento. Meus irmãos em Jesus, muita paz, que uma noite maravilhosa para todos nós e que prossigamos na nossa luta, na nossa caminhada em direção à perfeição. Que Jesus esteja conosco. Assim seja.